Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos voltar num tema que já foi objeto de um post meu lá no Instagram e que o pessoal me pediu um vídeo especificamente sobre esse assunto porque tem muita dúvida. O que acontece, se eu não pleitear a revisão do meu preço defasado da proposta ou lá do contrato, quando a administração me chama para assinar o contrato ou quando ela me convoca para prorrogar a vigência contratual. Então, esse vídeo é para você que está nessa situação e não quer cair na cilada de ficar amarrado num preço defasado. Mas antes da gente começar, eu vou te pedir um favor. Aqui na tela tem um coraçãozinho, clica no sininho, clica no coraçãozinho, segue os canais em que você está vendo esse vídeo, IGTV, YouTube, porque isso é muito importante para mim, para eu saber que você está gostando desse vídeo, mas também para as plataformas lá do Facebook, do Instagram, do YouTube, entenderem que esse vídeo é relevante e divulgarem ainda mais esse vídeo. Então quebra esse galho, me ajuda, clica no sininho, segue os canais para que a gente possa continuar falando sobre licitações. Lá no Instagram, todo dia eu tenho um post novo sobre licitações e no YouTube, semanalmente, um vídeo novo sobre licitações. Também tenho que te falar dois pontos importantes. Grupo no Telegram gratuito para que você possa tirar suas dúvidas. Você no dia a dia está com dúvida em licitações e contratos, vai no grupo, coloca a dúvida, eu tento te esclarecer de forma rápida, sucinta. O link para acesso a esse grupo está na bio do Instagram, ok? E a última informação importante, aliás, mais duas, eu tenho uma newsletter sobre assuntos relevantes em licitações e contratos, que eu encaminho por e-mail para você. Se você não recebeu nenhuma até agora, é porque você não está cadastrado comigo, então me manda no direct ou deixa aqui abaixo o seu e-mail para que eu possa te cadastrar. E 2, nossos cursos sobre a nova lei de licitações. Eu vou deixar aqui em algum canto dessa tela o card sobre o nosso próximo curso. Começa semana que vem, vários professores falando temas relevantes sobre a nova lei de licitações. Eu, se fosse você, não perderia jamais. Restam, se não me falha a memória, 3 inscrições. Então corre para fazer a sua, certo? Sem enrolação, vamos falar então do preço nos contratos. O que acontece? Bom, a administração, uma parte da administração, referendada inclusive por jurisprudência de peso, a exemplo do Tribunal de Contas da União, tem entendido o seguinte, que se você não se manifestar depois de ter vencido a licitação, está lá com o preço defasado entre a apresentação da proposta, realização da sessão de licitação e a convocação para assinatura do contrato, dentro desse prazo, o seu preço oscilou, o seu custo aumentou e você não pôde rever esse preço, porque ele está congelado lá na sua proposta, ele está fixo lá na sua proposta, você, se não alertar a administração e assinar o contrato com o preço histórico defasado, você corre o risco da administração contratante entender que você está aceitando executar por aquele preço defasado. E aí então corre o risco dela te impor a execução sem o deferimento de reequilíbrio econômico-financeiro, realinhamento ou qualquer outro instrumento de espécie para revisão do preço. Da mesma forma, você também corre o risco, se esquecer ali de pedir o reajuste contratual no aniversário do contrato, quando eu, administração, vou te convocar para prorrogar a vigência contratual e você nada fala sobre a defasagem dos custos. Tá, Ricardo, isso tudo eu vi no teu post lá no Instagram. Eu corro o risco, se eu não alertar a administração. Mas como é que eu faço isso? Como eu resolvo isso? A gente sabe que no post do Instagram não dá para escrever tudo que a gente quer. E aí então eu vim aqui te explicar. Bom, quando você estiver na participação da licitação, é a primeira hipótese, você venceu a licitação e agora está sendo chamado para assinar o contrato, você, ao ser convocado para a assinatura do contrato, você deve responder imediatamente pela mesma forma como pela qual foi convocado, então se for por e-mail, responda por e-mail também, que o preço está defasado e comprovar a defasagem desse preço. Não basta simplesmente dizer, administração, não dá para assinar o contrato porque agora o meu custo aumentou em 20%. Isso não é nada. Você tem que provar. Então, seria quase que montar um pleito de revisão de preço, seja reequilíbrio, revisão, realinhamento, sem dar este nome, obviamente, porque não é reequilíbrio, não é realinhamento, mas informar a administração. Olha, administração, o preço está defasado, está aqui a prova, a nota fiscal dizendo que mostrando que você já pagou aquele insumo mais caro, um orçamento eventualmente, indícios, notícias de jornal, mídia social, o professor aqui está ficando velho, na verdade mídias, notícias das mídias jornalísticas aí comprovando a alteração desse preço, desse custo, dizendo, olha, administração, eu quero assinar, e isso é importante, eu quero assinar o contrato, mas o meu preço está defasado, eu preciso então logo que for assinado o contrato, eu preciso realizar um reequilíbrio. A jurisprudência, de forma maciça, não realiza reequilíbrio antes da assinatura do contrato. Ela assina depois. Mas a jurisprudência também reconhece que o reequilíbrio econômico-financeiro pode acontecer a qualquer momento, no primeiro dia de contrato, no dia de assinatura do contrato, se for preciso. Então,
Entendam que o importante nesse momento é dizer, olha, administração, não consigo executar mais por esse preço está defasado, está aqui a prova de mercado, 2, 3 orçamentos, ou a minha nota fiscal já comprovando que eu pago aquele insumo mais caro, né? E eu preciso, assim que assinar o contrato, eu aceito assinar o seu contrato, mas eu preciso, assim que assinar o contrato, do reequilíbrio. E isso é importante por quê? Porque a partir do momento em que você assinou o contrato, você vai assinar o contrato com o preço histórico defasado, mas você avisou a administração. A partir do momento que você avisou a administração, você pedindo o reequilíbrio, se ela indeferir, você tem o direito à rescisão contratual sem ônus, sem sanção, sem punição. Eu te avisei a administração que eu precisava rever o preço. Você nada falou, ou até às vezes acontece, você concordou que no futuro daria o reequilíbrio, pois eu preciso agora. Se você não deferir, eu então peço a rescisão contratual. Isso vai impedir que você seja punido. Isso é muito importante, ok? Porque nenhuma dessas pode vir o descumprimento integral do contrato, você pode tomar uma suspensão de direito de licitar e contratar lá do artigo 87, inciso 3º da lei 8666, pode tomar um impedimento de licitar do pregão, né? Então tomem cuidado, se tiver na nova lei, isso também vai acontecer, então pode tomar também o impedimento da nova lei do pregão, na nova lei de licitações. Isso é muito importante. Já quando a gente estiver no meio da execução do contrato, e é a segunda hipótese, quando a gente estiver no meio da execução do contrato, e a administração convocar para a prorrogação contratual mais um período de contrato, né? Você tendo o aniversário do seu contrato, da sua proposta, você pode pedir o reajuste contratual. E você também pode falar, olha, teve uma defasagem de custo, eu quero revisar, eu quero realinhar, quero repactuar, quero reequilibrar, depende da hipótese. Esse vídeo não é para explicar cada uma dessas hipóteses, mas é para dizer o que fazer e quando fazer, para preservar o teu dinheiro, né, empresário. Quando você se vir nesta situação de defasagem de preço, você vai, deixa eu ver aqui, você vai... então, comunicar à administração antes de assinar a prorrogação contratual. Isso é muito importante. Por quê? Porque a regra é a mesma. Assinou a prorrogação de contrato sem ter feito nenhum tipo de aviso, né? Você corre o risco da administração em entender que você está aceitando executar pelo preço defasado. Eu vou colocar aqui em algum momento na tela 2 acordos do TCU dizendo exatamente isso, que se o licitante não avisar antes de assinar o contrato que o preço está defasado e assinar o contrato, ele tem a obrigação de executar pelo preço assinado. E 2, se o contratado não avisar a administração antes da prorrogação da vigência do contrato que o preço dele está defasado, ele também terá a obrigação de executar o contrato, sob pena de se classificar aí, de se considerar aí o descumprimento integral dessa nova parcela de contrato ou do próprio contrato, se a gente estiver falando lá da assinatura de contrato no começo, né, da vigência contratual. Então é muito importante. Como eu faço isso? Simples. Venho informar que há interesse, né? E aqui eu já estou até te ditando, eu estou te dando um modelo verbal. Olha só, que professor que faz isso? Né? Eu venho aqui informar, vimos informar que há interesse na assinatura de contrato, mas é importante considerar que houve alteração entre a apresentação da data da proposta e a convocação para assinatura do contrato, houve alteração dos custos XYZ, né, saindo dos preços unitários tais e hoje estando nos preços unitários tais conforme se comprova com as notas fiscais anexas, com as notícias anexas, com os orçamentos anexos. Assim, solicitamos manifestação expressa dessa administração sobre a possibilidade do reequilíbrio e, alternativamente, já condicionamos a execução contratual ao deferimento do reequilíbrio financeiro. Manda este e-mail e não deixa de comparecer. Vem a segunda parte. Quem ficou até agora nesse vídeo vai ter a instrução correta. Não deixa de assinar o contrato. Por mais que você não tenha obtido resposta, não deixe de assinar o contrato, porque pode configurar, né, aí a infração de não assinatura do contrato, não atender o chamamento da administração para assinatura do contrato, ou, caso não exista contrato, não atender a administração para a execução quando convocado a executar a nota de empenho, o objeto da nota de empenho, o serviço da nota de empenho. A regra vale da mesma forma. Quando eu não tenho instrumento de contrato, e a administração me convoca para executar o objeto pelo qual eu participei de licitação, ganhei e tenho a nota de empenho, eu também tenho que, assim que for convocado, informar a administração neste mesmo formato, né? E aí,
eu não vou aguardar. Vejam, isso é muito importante. Eu não vou aguardar a administração me responder. Porque pode ser que ela não responda. Eu vou assinar o contrato, eu vou executar o contrato. Só que, se passado alguns dias e a administração ainda não responder, e notem que a lei de processo administrativo, ela tem prazo para resposta, tá? Então, o órgão público ele é obrigado a te responder. Não vai ficar eternamente aí executando o contrato sem receber esse reequilíbrio, sem assinar esse reequilíbrio, né, sem repactuar o teu contrato. Então você tem ali o prazo previsto na lei de processo administrativo. Cada estado tem a sua, a União Federal tem a sua, né? Então, dentro daquele prazo, se não existir um prazo específico na lei, a nova lei de licitações traz a obrigatoriedade de ter prazo de resposta, né? Mas se tiver na lei antiga ainda, na 8666, passados alguns dias você formaliza então a necessidade de rescisão contratual, suspensão contratual, porque você não foi atendido no seu pleito. Mais uma última informação que é importante: você avisou por e-mail, você assinou o contrato e obviamente você tem que formalizar depois da assinatura desse contrato o real pedido de reequilíbrio, o real pedido de reajuste, repactuação, realinhamento, enfim, a espécie que a gente estiver lidando no momento, entendeu? Então são 3 pontos: avisar antes a administração por e-mail, assinar o contrato ou começar a executar o serviço se for convocado, e aí apresentar oficialmente o seu pedido de revisão do preço, seja ele que modalidade for. Beleza? Senhores, eu sou o professor Ricardo Ribas, vim rapidinho te dar essa dica para você não perder dinheiro, não ficar aí executando o contrato com o preço defasado. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever nos nossos canais YouTube, Instagram, Facebook, começar a nos seguir, ativar o sininho, dar o seu likezinho aí e nos encontrar nos próximos vídeos, nos próximos posts. Tchau!